Vamos pegar o exemplo aqui do Uber, um motorista de aplicativo, se você conversar com eles, né, eles não sabem quanto que você está pagando a corrida. Eles só sabem quanto eles recebem. Eu não sabia. Bom, pelo menos os que eu conversei me falaram que eles não têm ideia. E o que eu notei? Que cerca de metade, às vezes, do valor fica para a empresa, não vai para eles. Então, o que a empresa fez? Ela desenvolveu um aplicativo que faz com que haja, literalmente, o pagamento de uma corveia, como era no feudalismo. Você está usando o meu espaço, que é a minha propriedade, que é o aplicativo. Então, você vai pagar um imposto na forma de trabalho, porque é o cara trabalhando e o que ele recebe, esse pedaço vai lá para a empresa. Né? Agora pega. Primeiro, isso é justo? Eu até brinco o seguinte, é o capitalismo 5.0. Que o cara é dono do capital que você compra. Isso. Porque ele compra, né? Porque literalmente, ele compra o carro, ele tem que pagar seguro, ele é responsável pela manutenção, ele faz tudo. Tudo que a empresa tem é a propriedade do aplicativo. Aí você pode falar assim, cara, eu acho que ele tem que receber alguma coisa. A minha pergunta é 40%, 50%? Entendeu? A nossa discussão é aqui, é o grau. Quanto que seria a remuneração adequada? A pessoa que acredita muito no livre mercado vai dizer, não, isso aí é a produtividade dele. Da produtividade do cara que pensou e montou uma patente que dá a ele um direito de exploração monopólica, de monopólio. É isso aí. E ele vai falar, não, o cara que acredita no livre mercado. É só você ir lá e competir com o Uber. Faz a sua. Vai lá, compete lá. Por que tu não faz um Google, cara? Faz um Google. O código está aberto. Pô, né? Claro, você pode abrir, você pega o código do Google. Faz o seu. Por que tu não faz um Amazon? Faz uma Amazon. Não, mas eu tenho que me juntar com vocês. É mercado livre, pô. É livre mercado. Pode ser o início de algo. É só querer, irmão. Olha o mindset. Mas aí a gente começa... Bota o mindset, já é só querer no vai com É só acreditar. Vai com tudo. É só acreditar que o que é meta, Mas, Apple... Ó, esse lance que você falou... Deixa só pegar outro exemplo. Então esse é o primeiro exemplo. Tá, é exploração direta com base num poder econômico que é, né, um direito ali de propriedade intelectual. Agora pega ali o que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, colocou recentemente, que é a concentração de terra na mão de 0,00001%, que seriam os povos originários. Olha a mentalidade. É a mentalidade tipicamente do colonizador, que está olhando para a terra como um objeto de posse. O índio não tem essa relação com a terra. O índio ele não olha para a floresta como algo que ele vai possuir e que ele leva ao banco para poder pegar um empréstimo. Ele vê aquilo como um ecossistema do qual ele faz parte. Por isso que eu trouxe isso aqui. Ó. Ele não está em hierarquia, ele não comanda a natureza, ele produziu a floresta. Os estudos antropológicos, o pessoal, principalmente na Federal do Pará, um grande abraço para o meu amigo Danilo Araújo Fernandes, que é um cara que estuda muito isso, com um monte de gente legal. O que eles mostram? Que a floresta foi produzida pelos povos originários. Ela não era aquilo que ela é hoje. Pela relação das pessoas com a floresta, com o sistema, você foi domesticando determinadas plantas, como a mandioca, que era uma planta venenosa, ela foi domesticada pelos indígenas. E aí, de repente, chegou o europeu, olha para isso e fala assim, cara, que povo atrasado. Por que morria que nem louco europeu quando chegava aqui? Porque eles não conheciam a mata. E eles entravam para aprender com os indígenas como viver na mata e depois eliminavam os indígenas para poder o quê? Usar aquilo como objeto. Então a mentalidade de ver a floresta como um objeto de exploração nessa leitura do Arthur Lira, o que é? Vamos tornar, vamos dizer, a posse per capita de terra algo equiparado ao que é a média nacional, porque aí a gente pode explorar o restante da floresta. Só que a exploração dessa floresta não é feita como o indígena faz, porque o indígena ele mantém a floresta em pé. A exploração que se quer fazer alternativamente é a destruição dela, é predatório. Então os dados mostram o quê? Que na transição da mata com outros biomas, né, o cerrado, outras formas de vegetação, é onde você tem a maior proliferação do quê? Das doenças. Por isso que a Amazônia é um potão de vírus, mas ela não é um potão de vírus essencialmente, é porque o homem chegou lá. Porque tem vírus no mundo inteiro que pode matar a população inteira do planeta. Só que ele nunca vai chegar na gente porque a gente não vai afetar o ambiente dele. E a proposta que se faz aqui, que é o que está infelizmente representado na Câmara, é depredar a floresta amazônica. E sabe o que vai acontecer? Vão vir novas pandemias. Isso estou falando já dos epidemiólogos falando durante a pandemia que já vem novas pela frente, porque a sanha
por destruir o meio ambiente de maneira predatória para conseguir um lucro muito concentrado, é muito grande. Então, nas cidades em que o agronegócio é mais forte, os dados não deixam mentir. A desigualdade é bem maior. Então, todo mundo lá está tentando subir a escada da riqueza, mas muito poucos conseguem chegar nesse lugar. E quem que vai pagar isso? Vai ser exatamente a floresta e os povos indígenas. E aí eu te pergunto, é justo? Porque é outra forma de enxergar a economia. Não é uma forma de concentração, é uma forma de contribuição, uma forma de compartilhamento. Todo mundo, né, os estudos antropológicos mostram isso. Quando você chega para viver com os indígenas, eles têm regras diferentes, formas diferentes de organizar a maneira como eles se sustentam. Aí você vai lá e fala, vou garimpar ouro. Mas para garimpar ouro, eu tenho que usar um determinado produto químico que aumenta a minha produtividade. E aí você mata populações inteiras. É justo? Aí você vai falar, pô, eu vou tributar esse cara. Pô, mas ele conquistou pela força dele. Às vezes fica doente, tem um monte de problema. Olha o que ele está fazendo com todo o ecossistema. Então, produzir um ecossistema em que todo mundo pode ter acesso não é algo que vai vir da mão dos ricos. Tem que vir por meio de luta, tem que vir por meio de ocupar os espaços, tem que vir por meio de você construir consensos que, inclusive, vão contar com o apoio momentâneo dos ricos. Meio alguns ali, né, desatentos, que entendem direito o que está acontecendo, ou que efetivamente se sensibilizam e vão apoiar, como tem vários exemplos. Então, eu acho que o modelo econômico é o que está em jogo. E aí, para finalizar, você falou, a gente está falando do Elon Musk, como ele deve ser remunerado pelo esforço, pelo risco que ele correu. Eu quero chamar aqui, né, a atenção para talvez a principal inovação do século XX, que, na sua ausência, levou à mortandade da gripe espanhola, que é, na verdade, americana, né, não é espanhola, mas como a Espanha era o único país que divulgou as estatísticas, né, ficou como gripe espanhola, que é o Alexander Fleming, que desenvolveu, né, a penicilina. Porque o que matava na gripe espanhola não era o vírus. O vírus baixava a imunidade de uma bactéria e matava. E assim, exterminava generalizadamente. Esse cara desenvolve a penicilina, não faz patente, porque ele era um servidor público, ele era um professor de universidade, ele já tinha o salário dele, que eles chamam de tenure, ele já tinha lá a estabilidade, ele foi lá e fez. Seja de todos. Entende? Então há um modelo diferente que se pode fazer. A questão é que a gente tem que construir isso, né, de baixo para cima e leva tempo. E, como o Eduardo falou, é conflito.